Irmãos e irmãs, queridas e queridos em Cristo Jesus, meu convite é para a oração. Vamos orar. Quero colocar nesta oração o Weber, lembrei muito dele agora de manhã. Ele está lá no Samaritano. Ainda não tive oportunidade de visitá-lo. Mas mais importante do que a visita é a presença do Senhor. E eu creio que, pela misericórdia e compaixão, o Senhor está com ele. E peço que o Senhor use da sua infinita misericórdia para com o Weber. Querido Deus, amado Pai, grato por mais esta oportunidade de glorificar e engrandecer o Senhor, grato por estarmos juntos aqui adorando o Senhor, grato por juntos aprendermos, e as coisas que sabemos só são boas, importantes, úteis, quando elas são transmitidas para outras pessoas, para que outras pessoas as transmitam para outras ainda, e assim vai. Pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso culto, que o Senhor fale conosco e que juntos aqui venhamos a crescer um pouquinho mais nesta caminhada, crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor, crescer no entendimento e no amor ao próximo. Recebe-nos cultuando o Senhor na tua presença. Esta é a oração que faço no nome do Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje eu quero falar para vocês, quero trazer algumas informações a respeito das seitas. É claro que quando a gente fala de seita, a gente sempre fala com fundamento, com base no cristianismo. Nós, quando falamos de seita, nós sempre nos fundamentamos naquilo que o Senhor Deus deixou escrito para nós. Então, tudo que foge, tudo que escapa, tudo que escorrega para fora daquilo que o nosso Senhor deixou para nós, na análise bíblica, a gente vê se é uma seita ou não. Alguns especialistas no assunto, e no Brasil nós temos algumas pessoas extremamente importantes, dentre elas o pastor Martinez, do Centro Cristão de Pesquisa, Centro Cristão Apologético de Pesquisa, sempre troca o nome, É um dos grandes especialistas em seitas aqui no Brasil. Pastor Natanael, são especialistas mesmo em seitas. E chegam a falar que nós temos aí mais de 3.000 seitas. No Brasil não existe estatística sobre este assunto.
Então, sempre que a gente vai falar de seita, a gente vai ter que dar dados de outros países, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, as últimas pesquisas e estatísticas falam que existem mais de 20 milhões de pessoas envolvidas em seitas e que essas seitas vão se multiplicando alarmantemente. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando e da importância disso, só a Testemunha de Jeová são 5 milhões espalhados aí pelo mundo. E segundo a pesquisa, eles gastam mais de 1 bilhão de horas homem de trabalho no ano para arrebanhar prosélitos. Olha, essa pesquisa diz que existem quase 9 milhões de mormons e eles conseguem arrebanhar no mundo por dia 1.500 membros. Dezenas de milhões de adeptos da nova era, aguardando aí a vinda do seu Maitreya. Vai por aí afora, irmãos. E às vezes a gente fica fechadinho aí num cristianismo, sabe? Aquele cristianismozinho, esquecendo que o arrebatamento está próximo e que muita gente vai para o sofrimento eterno se nós não fizermos nada. E nós temos que fazer o que Jesus nos comissionou para pregar o Evangelho. Então, eu quero que você entenda nesta manhã, meu irmão e minha irmã, o que é uma seita. É claro que quando a gente fala de seita, né, a gente sempre pensa em religião, não é verdade? Tendo como ponto de partida o cristianismo. Mas às vezes as seitas se espalham nas áreas socioeconômicas de um país, de uma nação, de um povo. Porque não há uma definição mundial, igual, comum, do que é uma seita. Você sabia disso? Não há uma definição que todos concordam. No mundo todo, a seita é isso. Não há. O que existem são características que permitem a gente reconhecer o que é uma seita. Por causa disso que, de posse dessas informações, de características, a gente fala, olha, isso aqui é uma seita. Isso aqui é uma seita. Ah, mas não tem nada com religião, mas tem todas as características de uma seita. Entendeu?
ao ponto dos estudiosos do assunto entenderem que há 3 diferentes dimensões de seitas: as doutrinárias, as seitas sociológicas e as seitas morais. Está vendo como fugiu um pouco da área só da religião? E eu sempre digo que aqui a gente combate seitas e heresias, né? Quando a gente fala em heresias, também a gente usa como base o quê? A Bíblia. Como é que eu vou dizer que, não, isso é uma heresia? Porque ela está em desacordo com a Bíblia. Como é que eu vou dizer, isso é uma seita? Pode não ser religiosa, pode ser moral, porque ela está em desacordo com a Bíblia também. Existem várias, isso é muito importante você saber, inclusive para a sua vida familiar. Hoje eu recebi um vídeo, quem foi que me mandou esse vídeo? Eu não sei, eu até mandei para alguns pastores aí, pastores tementes a Deus mesmo, pastores que a gente sabe que prega a palavra de Deus. Mandei esse vídeo. Eu tenho aqui. Acho que nos Estados Unidos, eu não tenho certeza, uma parada gay infantil. Parada gay infantil. Isso tudo faz parte de seitas. Criancinhas de 6, 7, 5 anos de idade. E se não me falha a memória, no final do vídeo, acho que um professor, eu não sei, travestido de mulher, né, incentivando as crianças ao homossexualismo e tal. Então isso faz parte de uma seita sociológica e moral, porque é contrário à Bíblia. Eu sei que falar esse tipo de coisa hoje pode levar a um processo, tá? Eu sempre digo, se alguém me processar, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Então é bom você ter essas informações, você ficar atento na escola do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, do seu neto. Você ficar muito atento hoje. Existem várias características de uma seita. Eu fui resumindo, eram 12 páginas, né? Consegui chegar a 3 aqui. É claro que muita coisa eu não vou conseguir falar. Mas uma seita sempre ela vai trazer novas revelações recebidas de Deus. Sempre. Por quê? Porque elas negam, vamos entender. Eu vou tentar me ater, né, a seitas doutrinárias, né, mas nessa explanação vou falar da parte social, moral, é claro, mas eu vou tentar me ater à doutrinária. Lembra que eu sempre falo para vocês aqui, quem me acompanha, já ouviu falar isso, que todas as vezes que alguém disser, ó, Deus
me revelou isso, Deus me revelou aquilo, Deus me deu uma revelação em sonho. Aliás, eu quero perguntar para aquelas mulheres que estão aí no Facebook dizendo que dia 7 de setembro era um dia fatal, dia 17 era um dia fatal, que não aconteceu nada, viu? Tudo que vocês colocaram lá era tudo mentira. Então, o que eu escrevi para vocês no comentário estava certo. Tudo que vocês falaram era mentira. Porque toda e qualquer nova revelação é característica de uma seita. Porque tudo que Deus queria revelar, lembra que eu falo isso para vocês toda hora? Tudo que Deus tinha para revelar para nós está na Bíblia Sagrada. Qualquer pessoa que se levantar e disser, olha, Deus, nesta noite eu sonhei, eu vi, e aí a pessoa começa a contar, tudo mentira. Mentira no sentido de não ser de Deus. Ela pode ter visto, pode ter sonhado, pode estar em transe, isso é um problema dela. Porque dizer que tem uma nova revelação é negar a autoridade bíblica, é negar a Trindade, é ter uma posição distorcida de Deus e de Jesus, é rejeitar a salvação pela graça, é se colocar na prateleira de crente especial. Qualquer pessoa em qualquer igreja denominacional que se levantar dizendo que tem revelação, que Deus mandou falar, olha, já tenha por mais próximo, e sempre é próximo daquilo que está na Bíblia, claro, né? Sempre é próximo. Se você entrar no YouTube, por exemplo, você vai ver vídeos e vídeos da Aparecida, da Santa não sei o quê, falando isso, falando todas as datas, não aconteceu nada. Então, aí, não perca tempo, viu, irmão, de acompanhar essas pessoas. Eu sei que você não acompanha, eu sei disso. Você está trazendo informação, eu entendo. Cuidado com essa gente, porque isto é característica de seita. Negação da autoridade única da Bíblia. Olha, características de uma seita: novas revelações, negar a autoridade da Bíblia, ter uma visão distorcida de Deus ou mesmo de Jesus e negar a salvação pela graça. Todas as vezes que você vê o sujeito dizendo que você precisa fazer qualquer coisa para Deus fazer qualquer outra coisa para você, ele é uma seita, ele comanda uma seita. Simples assim. Simples assim. Olha, você tem que comprar isso, você tem que dar aquilo. É seita. É seita. Pode sapatear, pode dizer que não, que está aí há 50 anos. Pô, não importa. Isso não importa em nada. O que importa é seguir ou lutar para seguir a palavra de Deus. Eu falei que eu vou ter que entrar nas características sociológicas de uma seita. Não tem jeito, a gente tem que falar. Tem que falar, o que vai fazer? Eu não tenho problema nenhum em falar. Ué. Se eu tenho convicção do que eu estou falando, eu falo mesmo, não quero saber. Toda seita inclui um negócio chamado autoritarismo.
exclusivismo, só dogmatismo. Eu estava conversando com um amigo hoje, terça-feira, e a gente estava conversando e tal, a gente fala de um monte de coisa, né? E ele perguntou, em quem que você vai votar? Eu falei para ele, eu vou votar em tal pessoa. E você? Ah, eu também. Eu falei, porque infelizmente, né, não tem outro. Não que esse seja o melhor. Só estou chegando aqui na mente fechada. Não que esse seja o melhor. Mas é a única opção viável. Mas tem esse defeito, tem aquele, tem mesmo. Não existe perfeição, né? Mas nunca foi provado nada. Nunca foi preso. Nunca foi provado. Ah, mas o filho, e o filho do outro que foi preso lá, que catava cocô de elefante no jardim zoológico, e hoje é dono da Oi, da TIM, sei lá do que fazendo. Entendeu? Aí ele falou, não, eu falei, olha, eu acho que minha opinião, pessoa para votar nesse candidato aí, tem que ter a mente fechada. Ele falou, não, eu tenho um parente, e esse parente é advogado, e ele vai votar no fulano. Eu falei, mas não é porque ele é advogado que ele tem a mente aberta. Então a gente não pode confundir as coisas, né? As seitas fecham a mente das pessoas. E às vezes a seita, deixa comigo, meu filho, deixa comigo. Não vamos dar, como diz assim, né? Não vamos dar moral. Vamos dar moral, não. Quando tiver que falar alguma coisa, deixa que eu tomo a frente, por favor. Eu já pedi isso ontem e estou pedindo isso de novo hoje. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes as seitas estão explorando a sua mente do jeito que o diabo faz. O diabo explora a mente das pessoas. Eu estou fazendo um estudo aqui, mas olha, é que tem coisas que se a gente for trazer aqui, vai ficar uma semana e meia falando, né? Um estudo sobre o diabo e os demônios é fantástico, né? Só para você ter ideia, estou no começo aqui. Existe, só para você ter ideia do que eu estou falando, existe na Bíblia o termo possessão demoníaca. Não existe? Mas não existe possessão diabólica. Tem uma ou outra passagem que diz assim, o diabo entrou no coração, né? Mas não diz que possuiu. Olha só que coisa interessante. Então a gente precisa tomar cuidado, porque o diabo é sutil. Ele entra na mente das pessoas. Como é que vai se implantar no mundo todo uma parada gay infantil como essa que eu acabei de falar? Convencendo as pessoas, ou convencendo a maioria. E isso é um trabalho de seita. A seita sempre é exclusivista. Por exemplo só. Os Mormons,
acreditam que eles são a comunidade exclusiva dos salvos na terra. Os testemunhas de Jeová também, a mesma coisa. Então precisam tomar cuidado. O não concordar com alguma coisa na área sociológica é normal. Isso ajuda as pessoas a crescerem. Agora, a parte doutrinária e a parte moral de um homem e de uma mulher de Deus é regida pela Bíblia. Não é pela discussão, pelo debate, é pela Bíblia. A parte sociológica a gente pode discutir, conversar. Você acha que a saída é assim, o outro acha que a saída é assado. Agora, a parte moral e doutrinária, não tem como você debater bíblico. Você pode debater o que está na Bíblia, tudo bem. Você pode ver que as seitas gostam e atraem pessoas de mente fechada. Pode observar, observa. Eu contei o caso de terça-feira desse meu amigo. Ah, mas o sujeito é advogado, e daí? Ele pode ser médico, advogado, ele pode ser faxineiro, ele tem a mente fechada. Não é porque é advogado que tem a mente aberta. Está cheio de pastor aí com a mente, com zíper. O que é uma mente fechada? Você sabe? Mente fechada, a gente pode definir, existem outras definições. Eu vou trazer essa. Ah, mas eu acho que é isso, tudo bem. Mente fechada é quando a pessoa não tem disposição ou é indisposta a considerar outro ponto de vista, qualquer que não seja o dele. Estou falando de autoritarismo. As seitas gostam de isolar você. Ó, a sua mulher não vem, vem você. Tá certo, Edgar. Mente cauterizada. Você foi bem, é isso mesmo. Mente cauterizada é uma mente fechada, queimada. Não aceita que a sua posição está errada. Aquele que aprende uma vez só. E as seitas gostam de isolar você. Nem que você seja o único. Mas elas querem a corrente do domínio em você. E as características morais da seita? Nós falamos da doutrinária, tivemos que passar pela sociológica, não tem como. Agora vamos falar das características morais. Perversão sexual. Está vendo quando eu falei? Olha, as seitas não se restringem mais. É claro que a ideia primeira é com relação à religião. Mas a disposição da seita já está em todos os lugares. Perversão moral é uma característica da seita.
se você for estudar, o que não é todo mundo que faz também, isso é de cada um, né? Lá os fundadores dos Mormons, né? No início lá dos testemunhos, esses caras todos eram bígamos. Eram bígamos, pervertidos sexualmente. Quantas vezes a gente lê aí o fulano de tal, lá, líder não sei da onde, tinha 3, 4, 5, 10 mulheres. Perversão, fulano de tal. Aí você come. Olha, isso é uma das maneiras. Eu estou falando aqui, o Espírito Santo de Deus está trazendo na sua mente coisas. Olha, aquele sujeito daquele lugar, né? Ele tem tendências assim diferentes. Você fala, opa, perversão sexual, abuso psicológico, lavagem cerebral. Sujeito, Edgar, a mente fica cauterizada. O sujeito ficar tão condicionado que aquilo é o correto, aquilo é o melhor, que ele não vê mais nada diferente daquilo. Ele não consegue ver. E às vezes até abuso físico. É claro, acho que eu não precisava falar isso, mas eu vou falar, né? Nem todas as seitas carregam todas essas características, né? Eu estou falando características gerais. E você é uma pessoa inteligente e o Espírito Santo sabe como é que ele trabalha na sua cabeça. Na minha é de um jeito, na sua é do outro. Porque você tem uma formação, eu tenho uma, você teve uma educação, eu tive outra, né? Então o Espírito Santo sabe o que ele faz aí. Ou as seitas têm um conjunto obrigatório de regras que devem ser vividas, ou é aberta para tudo. É assim, ou é tanto lá, ou é tanto para um lado, ou é tanto para o outro. Mas sempre tem a perversão sexual, sempre tem. Tem que ir lá procurar, você pode não saber, você pode não conhecer, ela pode não estar manifesta publicamente. Perversão moral. O que é uma perversão moral? É você aceitar o errado como certo. Isso é uma pessoa pervertida moralmente. Por exemplo, você aceitar que roubar até R$1.500, por exemplo, no estado da Califórnia, acho que é $900, se eu não me engano, o sujeito pode roubar, não tem problema, não dá cadeia. Dá só uma representação lá. Isso é perversão moral. A Bíblia diz, não roubarás. Não roubarás quer dizer, olha, nenhum clipe. Ô pastor, mas isso já é exagero. Um clipe eu quando vou num banco, qualquer lugar, que eu preciso... Você pode me dar um clipe? Eu posso pegar esse clipe que está aqui? Eu peço. Porque quem rouba um clipe, rouba R$10. Quem rouba R$10, rouba 100.
Quem rouba 100 vai roubar 1000 e vai por aí afora. Mas, pastor, um clipe? É, um clipe. Ó, posso pegar o grampeador, usar um instantinho aqui para grampear? Não sou pervertido moralmente. É isso que a Bíblia ensina. O que é seu, o que é meu. Se eu preciso, eu vou pedir para você, eu posso. Se você disser não, tudo bem. Tudo bem. Então você precisa tomar muito cuidado, você precisa entender o que é perversão moral. Abuso físico. Proselitismo agressivo. Você sabe o que é proselitismo, né? O prosélito, isso é uma palavra que foi tomando uma outra dimensão. Mas o prosélito, na Bíblia, era o sujeito que não era judeu e se convertia ao judaísmo. Então ele era um prosélito. Ele era do judaísmo, mas ele não era judeu. Jesus fala, né, sobre angariar prosélitos, né? E quando a seita faz isso, isso não é só a seita religiosa, é a seita de uma maneira geral. Você, para convencer alguém que ele é um pecador, você usa a Bíblia Sagrada. As seitas, tanto doutrinárias, sociológicas e morais, usam mentira. Então fique atento, meu irmão, minha irmã. Fique atento, fique ligado. Não seja Maria vai com as outras. Parece que nem pode falar mais isso hoje. Atento, tenha a sua condição de pesar as coisas. Puxa vida, agora eu estou lembrando aqui. Então aquele lugar que eu estou lá é uma seita. Cai fora. Mas para onde eu vou? Como para onde eu vou? Você é daquele lugar ou você está naquele lugar? Procure um lugar sério e não se contamine enquanto você procura. Abra sua mente, reveja os seus conceitos. O perfeito não existe. Não existe perfeito. Se você está buscando perfeito, eu quero dizer para você que você não vai encontrar o perfeito, porque você não é perfeito, e o imperfeito não tem como encontrar o perfeito, porque ele não sabe o que é perfeição, porque ele é imperfeito. Como é que o imperfeito vai saber o que? Ele pode saber o que é um grau acima daquilo que ele não é. Só isso que ele pode, mas o perfeito ele não sabe. Perfeito é Deus. Nosso Senhor é perfeito. Jesus foi perfeito. Agora aqui na terra não tem perfeição. Mas a gente tem que estar atento em todos os aspectos. Porque nós somos responsáveis. Não é festa. Não é comemoração, é responsabilidade social, moral. Por causa disso que eu digo toda hora aqui, isso aí não sou eu que estou dizendo, não. Não sou eu, não.
Como é que um cristão pode ser de esquerda? Isso aí é só você buscar informação. Um cristão, no conceito bíblico que é de esquerda, tem um problema moral. Eu tenho colocado no meu blog e no Facebook informações, né? E tenho todas as referências dessas informações para quem quiser, sobre democracia, direita, esquerda, né? Dá uma lida lá. Não tenha medo, vergonha de aprender. Às vezes você está no caminho errado porque você não tem a informação correta. Não tem a sua mente cauterizada. Leia. Não estou dizendo que você tem que votar nesse, naquele, que você tem que ir para essa igreja. Não estou falando isso. Ou para aquela. Não estou falando. Estou falando para você ler. Leia. Mas da onde você tirou isso? Eu tenho lá, não consigo lembrar o nome agora. A referência da onde eu tirei, os autores, os livros, as páginas que estão, eu tenho lá, não é uma coisa, não precisava nem falar isso, né? Mas estou falando para esclarecer aos incautos. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos a combatermos todas as seitas, todas as heresias, tanto da área doutrinária, sociológica, moral. Ajuda-nos, ó Deus querido, dá-nos coragem para enfrentar a mentira. Nem que isso venha custar, quem sabe, até, sei lá, mas nós temos que lutar e batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Abençoa nosso final de semana, a semana que vai começar, e se for da tua santa vontade, traga-nos aqui na segunda-feira mais uma vez, para exaltar e cultuar o Senhor. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.